é Libertadores, galera. E para esse duelo, o técnico Felipe Luiz não terá Arrascaeta, a cabeça pensante no meio de campo, o gênio, o mágico do Flamengo. Ele está suspenso. E aí fica a dúvida, como o Felipe Luiz vai montar a equipe para pegar o Colorado nessa quarta-feira? Eu vou trazer aqui 3 opções para vocês. Vou dar a opinião do que eu faria e vocês vão dar a opinião de vocês e falar também o que vocês fariam se vocês fossem o treinador do Flamengo. E tem também, olha, empresa que quer se tornar a patrocinadora master do Flamengo, veio pesado, 220 milhões por temporada. A gente vai falar sobre isso. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes, solta o dedo no like, ativa a notificação, esse sininho aí, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e vamos hypar o vídeo também. Hypar o vídeo é importante, tá bom, galera? Vamos para as informações sem muito blá blá blá. Eu vou começar com essa bomba aí que o jornalista Jorge Nicola trouxe, porque no último vídeo a gente trouxe a informação que a Superbet fez uma proposta ao Flamengo para se tornar patrocinadora master do Flamengo. Mas, Vene, o Flamengo já não tem uma patrocinadora? Sim, é a Pixbet, ou seja, concorrente da Superbet. Mas a Superbet veio disposta a pagar alto ao Flamengo por temporada para exibir a marca na camisa do Flamengo e também disposta a pagar a multa rescisória entre Flamengo e Pixbet. Ou seja, se o Flamengo romper o contrato com a Pixbet, a Superbet paga o valor, que gira em torno de 40 milhões de reais. E, segundo o jornalista Jorge Nicola, a proposta da Superbet para o patrocínio master do Flamengo é de 220 milhões de reais por temporada. Gente, se for isso aqui mesmo, na boa, não tem nem o que pensar. É muito dinheiro. Vocês têm noção disso? 220 milhões de reais por temporada. Olha, seria um investimento absurdo da empresa. Mas, repito, é uma informação do Jorge Nicola, eu não tenho confirmação, ninguém no Flamengo fala sobre esse assunto. O que eu sei, até a gravação desse vídeo aqui, eu estou gravando esse vídeo segunda-feira à noite, 8 horas da noite, tá? Até a gravação desse vídeo, o Flamengo não comunicou nada à Superbet, à Pixbet, desculpa, porque eu entrei em contato com pessoas para entender se já tinha esse comunicado oficial e até o momento, nada. Galera, falando sobre dinheiro alto, vocês sabiam que a janela atual do Flamengo é a mais agressiva da história do Flamengo no ponto de vista financeiro, ou seja, foi a janela que o Flamengo mais gastou para fazer contratação. Lembrando as contratações, vamos lá, nessa janela. Saul veio sem custo, só negociou salário e luvas. Emerson Royal, o Flamengo investiu 58,7 milhões de reais para tirar o jogador do Milan. Samuel Lino, o Flamengo investiu 141 milhões de reais para tirar o jogador do Atlético de Madrid. E o Carrascal, 76,8 milhões de reais, totalizando 277 milhões de reais. Vene, tem certeza que essa foi a janela mais cara da história? Segundo o levantamento GE, foi sim. A primeira janela de 2022, 61,7 milhões de reais. A segunda de 2022, 100 milhões de reais. A primeira janela de 2023, 114 milhões. A segunda janela de 2023, 89. A primeira de 2024, 163. A segunda de 2024, 133. A primeira desse ano foi apenas, entre aspas, 63,4 milhões de reais. E agora a segunda janela, pelo menos até o momento, 277 milhões de reais. Repito, levantamento feito pelos amigos do GE.com. Galera, diante de tamanho investimento, muita gente vai falar, o Flamengo tem atualmente o melhor elenco do futebol sul-americano. Concordo, mas é impossível, e isso eu falo em qualquer clube do mundo, você manter o mesmo nível titular e reserva. Tanto é que agora o Flamengo, nessa quarta-feira, para pegar o Internacional, vai ter essa dificuldade. Como montar o Flamengo sem o seu principal jogador? Repito o que eu falei na minha introdução. O gênio, a cabeça pensante no meio de campo do Flamengo. Como montar o Flamengo sem Arrascaeta suspenso para pegar o Internacional? Eu vou trazer aqui as opções. Vamos lá, vou começar com a primeira opção, que para mim é a mais provável.
Ele vai botar o Plata na vaga do Arrascaeta, vai botar o Luiz Araújo na ponta direita, Samuel Lino na ponta esquerda e o Pedro centralizado. Outra opção, ele mantém o Plata na ponta direita, como foi no último jogo contra o Mirassol, bota o Carrascal na vaga do Arrascaeta, lembrando que o Carrascal ainda não estreou, estava no banco de reservas, mas ele vem para suprir a ausência do Arrascaeta, e aí bota o Samuel Lino na ponta esquerda, o Pedro centralizado. Outra opção, Saul na vaga do Arrascaeta, Carrascal fica no banco, aí você bota o Gonzalo Plata na ponta direita, Samuel Lino, Pedro centralizado. Outra opção que eu pensei que agora, mantém o Gonzalo Plata na ponta direita, bota o Luiz Araújo na ponta direita, bota o Gonzalo Plata de falso 9, Carrascal na vaga do Arrascaeta e Samuel Lino na ponta esquerda. Ou seja, por isso o Flamengo fez um alto investimento. Dá a possibilidade do Felipe Luiz montar o Flamengo sem o Arrascaeta com várias opções. Ele tem várias opções. Qual que ele vai definir? Ele já disse isso. Ele escolhe o time dele através do adversário. Ele estuda o adversário e ele monta a equipe em cima daquilo que ele acha a melhor estratégia. Nem sempre o que ele acha ser a melhor estratégia será a melhor estratégia ou dará certo dentro de campo. Ele já falou isso em várias entrevistas coletivas. Mas eu agora quero saber de vocês. Como é que vocês escalariam o Flamengo? Eu, particularmente, não deixo o Plata fora do meu time titular atualmente. Defendo o Plata aqui há muito tempo. Joga muito futebol, sobretudo a forma tática dele, a leitura dele de jogo. Luiz Araújo, um jogador que eu gosto bastante. Inclusive, um dos problemas do Flamengo é não finalizar. E o Luiz Araújo é o jogador que mais finaliza na equipe do Flamengo. Samuel Lino, para mim, é titular indiscutível na ponta esquerda. Eu vejo muita gente tirando o Pedro do time titular. Não acho também nenhum absurdo. A fase que vive o Pedro não é nada boa, mas pelo menos está demonstrando dentro de campo que quer retomar a fase boa. E aí eu quero saber de vocês, como é que vocês escalariam essa equipe do Flamengo. Pessoal, para esse jogo de quarta-feira, ingressos quase esgotados, até a apuração de hoje, segunda-feira à noite, só tinha ingresso para o setor sul. Obviamente, quando a gente fala assim, só tem ingresso, é porque pessoas compram e aí, enfim, depois pode ter o retorno no site porque o cartão não aprovou, enfim, tem essas questões burocráticas aí. Mas é casa cheia, com certeza mais de 65 mil pessoas presentes no Maracanã para acompanhar esse duelo extremamente importante para o Flamengo, embora o Inter esteja vivendo uma crise. Mas, amigo, a gente sabe como é futebol, não dá para dar mole. Bater papo, trocar ideias, contar histórias, enfim, esse é um canal que eu faço por absoluta vontade de estar em contato com vocês, torcedores rubro-negros como eu, e trocar ideias. É muito bom bater papo, trocar ideias e, como eu disse no início, contar histórias. Bom, hoje o Flamengo voltou aos treinos e vimos em ação, em algumas fotos, que depois eu vou até mostrar para vocês aqui, jogadores que estão há muito tempo no departamento médico. O que está há mais tempo, naturalmente, é Nicolas de la Cruz, pois ele treinou uma partezinha do treino sozinho e depois se juntou ao restante do grupo. Mas vocês vão ver uma foto que eu vou mostrar para vocês, em que você vê que ele treina com duas coisas segurando o joelho dele. Aquilo ali é muito comum da gente ver no tênis. O cara, quando tem algum problema no joelho, o cara bota aquele tipo de proteção, vamos assim dizer. Eu vou até botar logo de cara, embora esteja no início da live, depois lá para frente eu repito, mas só para ilustrar do que eu estou falando. E as notícias são incertas em relação à possibilidade de se usar o De La Cruz neste jogo de quarta-feira. Pode ser até que o De La Cruz vá para o banco, mas eu acho praticamente impossível que ele comece jogando, e se jogar, talvez jogue 10, 15 minutos, quem sabe, para poder, aí sim, no jogo seguinte, no jogo de domingo, lá no Beira-Rio, jogar como titular de novo. Olha aqui, vou mostrar para vocês a foto. Deixa eu dividir aqui a tela.
repito, essa é para quem está já chegando desde já, ainda estamos com uma audiência pequena. Peço a vocês que vão avisando aos seus amigos que já está tudo legal, já está no ar. Dessa vez, hoje não vai ter queda como teve outro dia. A internet aqui me pregou uma peça há 2 dias atrás. Mas vão avisando, vão compartilhando a live, vão dando aquela força para a gente começar a ter uma audiência legal aqui. Mas, enquanto isso, como prêmio a quem já está aqui, eu vou mostrar a tal foto a que eu me refiro. Olha aqui, está aqui o De La Cruz. Reparem bem, aqui, ó. Ele tem como se fossem duas... Não são exatamente duas fitas, mas são duas coisas apertando ali a parte de cima da articulação e a parte de baixo da articulação. Deixa eu ver se está dando para ver bem. Olha aqui, ó. Aqui e aqui. Deixa eu ver se eu consigo ampliar essa foto. Não, ela não amplia mais. Isso é tudo. Mas é aqui, ó. Aqui e aqui. No tênis, eu vejo muitas vezes os caras jogarem com essa de baixo só. Quando tem algum problema no joelho aqui, eles colocam esta fita prendendo ali a parte de baixo do joelho e, de uma certa forma, já vi muitos jogadores atuarem com isso aí sem grandes problemas. No caso do De La Cruz, a gente vê duas fitas, uma em cima e a outra embaixo. Repito, isso aí serve para segurar a articulação, para prender a articulação desse joelhinho dele, que é, segundo o Dr. Runco, o caso mais grave, aquele que é inoperável, né? Mas, enfim, ele voltou, treinou. Se não jogar no próximo domingo, na próxima quarta-feira, perdão, deve jogar no próximo domingo. Essa é a expectativa em relação ao De La Cruz. É um jogador que está fazendo uma falta gigantesca, porque a gente está tendo que jogar, às vezes, como jogamos na última partida, com uma dupla formada por Alan e Everton Araújo, uma dupla de volantes que não prima pela técnica refinada, prima pela disposição, pela vontade de brigar, de marcar, de roubar bolas, mas não prima pela técnica. Principalmente o Everton Araújo. O Everton Araújo é o mais cão de guarda dos dois. Então, volta o Jorginho no próximo jogo, que é uma excelente notícia, mas o ideal seria que logo a gente pudesse ter o De La Cruz de novo. Porque se você tiver Jorginho e De La Cruz como volantes, ainda que sem o Pulgar, você passa a ter dois volantes que sabem jogar bola, que têm técnica apurada, que podem marcar, mas também podem construir. Então, não deixa de ser uma boa notícia. A gente viu o De La Cruz em campo hoje. Vamos ver como é que ele vai reagir. Amanhã ainda tem treino. O Flamengo treina segunda e terça. Já treinou hoje, vai treinar na terça. E na terça mesmo, de noite, vai embora para Porto Alegre, onde ficará até a próxima quarta-feira que vem. Porque o Flamengo joga a primeira com o Internacional no Rio e depois joga duas diretas, seguidas, contra o Internacional em Porto Alegre. A de hoje, a de quarta-feira, é pela Libertadores. A de domingo é pelo Campeonato Brasileiro, primeira rodada do segundo turno. E a outra é o jogo de volta da Libertadores. 3 jogos importantíssimos, 3 jogos que, se o Flamengo ganhar, realmente começará bem esse segundo turno e se adiantará na Libertadores. Na verdade, não precisa nem ganhar os 3. Eu acho que os mais importantes a ganhar são os 2 primeiros. Precisa ganhar o primeiro no Rio para levar a vantagem do empate para o Beira-Rio. E precisa ganhar a primeira no Beira-Rio, porque é a do Campeonato Brasileiro, onde o Flamengo precisa manter essa diferença que ele tem sobre os seus adversários. Vamos conversar muito sobre isso. Vou começar já a dar boa noite a quem está aqui. O Walter Fontinelli, por exemplo, já me mandou um superchat. Obrigado, Walter, mas não escreveu nada. Mas o Paulo Pires dá boa noite e já manda logo o seu time. Rossi Royal, Léo Pereira, Ortiz, Alexandro, Alan, Jorginho, Saul ou Carrascal, Luiz Araújo, Pedro e Samuel Lima. Bom, vamos lá. Eu fiz uma enquete, vocês já devem estar vendo, muita gente já votou, eu vi antes até da live começar, em que eu coloco os 3 mais prováveis substitutos do Arrascaeta. Pelo que eu conversei com gente ligada lá ao Flamengo, Ninho do Urubu, tá? É muito difícil, quase impossível, que o Felipe Luiz comece o jogo com o Carrascal
no lugar do Arrascaeta. Seria uma grande surpresa se ele fizesse isso. Porque ele simplesmente não jogou ainda em nenhum momento, e esse é um jogo importantíssimo. Se fosse um jogo normal do Campeonato Brasileiro, Flamengo e, sei lá, Juventude no Maracanã, você podia começar com o Carrascal sem o menor problema. Mas Flamengo e Internacional pela Libertadores, o Felipe tem medo, pelo menos é o que estão me dizendo, de começar a dar uma ingresia qualquer. O Carrascal perdeu uma bola logo de cara e o Flamengo tomar um gol. Então eu acho que o Carrascal vai jogar amanhã não, gente, quarta-feira, mas vai jogar vai entrar durante a partida. E aí as 3 opções que você tem, eu botei até 4, só para criar mais um suspense, mas na verdade as 3 que eu acho que disputam são Plata, Luiz Araújo e Saul. O Saul, tecnicamente, talvez seja o melhor para jogar no lugar do Arrascaeta. Mas o Saul, há algum tempo, vem com problema de ritmo. Ele não está conseguindo desempenhar, como já desempenhou, foi um grande jogador o Saul. Mas é um cara que tem muita habilidade. Talvez, seja até o mais indicado para jogar no lugar do Arrascaeta, na medida em que você sabe que aquele cara que joga no lugar do Arrascaeta não necessariamente precisa fazer tanta pressão, porque o Arrasca não faz. Então é um jogador que vai jogar ali por trás do ataque, vai fazer sombra e coisa e tal, mas quando tiver a bola nos pés, de todos esses que eu falei, Luiz Araújo, Plata e... eu botei o Wallacian também, mas o Wallacian, muito difícil que seja o escolhido, né? Mas entre Luiz Araújo e Plata, eu acho que o Saul é o mais habilidoso, é o que tem o passe mais desconcertante, é aquele tecnicamente que pode resolver. Então, eu acho que seria a melhor opção, minha escolha. Sei que o Felipe gosta muito do Saul também, mas vejo que o Felipe está percebendo que o Saul também não está em tanto ritmo. Você vê que no último jogo o Saul nem entrou. Então, não sei, mas é uma opção. Tecnicamente é uma opção. As mais prováveis são Luiz Araújo ou Plata. Até porque elas são quase que a mesma coisa. Porque dificilmente Luiz Araújo ou Plata jogarão o tempo todo na do Arrasca. Se os dois forem escalados, e eu acredito que serão, o que a gente vai ver é um rodízio. Ora cai o Luiz Araújo pelo meio, ora cai o Plata pela ponta. Vira, mexe, inverte. O Plata vai pelo meio, o Luiz Araújo vai pela ponta. Eu acredito que essa é a mais provável. Se eu tivesse que chutar, eu chutaria que vão jogar Luiz Araújo e Plata, Pedro e Samuel Lino. Há quem acredite que ainda jogará o Bruno Henrique no lugar do Pedro, já que o Pedro continua a não entregar os gols que se espera dele. Mas o Bruno Henrique também não entrega nada, né, gente? O Bruno Henrique o que entrega é uma correria desenfreada na frente. Gol que é bom, faz tempo, nem assistência, nem nada, né? O Bruno Henrique está só correndo, feito uma barata louca, mas às vezes que a bola chega no pé dele, invariavelmente ele perde e não dá prosseguimento a jogar. Então, tenho a impressão que o mais provável será Plata no meio, Luiz Araújo na direita, Pedro de centroavante e Samuel Lino na esquerda. Acho que esse é o mais provável. Mas a gente sabe que o Felipe Luiz gosta de surpreender. E aí, quem sabe um Saul no lugar do Arrascaeta? Enfim, vamos discutir sobre isso tudo. O Paulo Pires já deu o time dele aqui, com o Saul ou o Carrascal, e ele está barrando o Plata. Eu acho muito pouco provável, o Paulo Pires, que o Felipe Luiz barre o Plata. Até porque o Plata jogou bem no último jogo. O Plata fez gol, o Plata se deslocou o tempo todo, o Plata brigou. O Plata foi, inclusive, o cara escolhido para virar o centroavante quando o Felipe Luiz tira o Pedro. Então, tem duas escalações que eu acho absolutamente certas. Plata e Samuel Lino. Esses dois eu tenho certeza que estarão na parte ofensiva do Flamengo,
no time que vai enfrentar o Internacional na quarta-feira. Acho que o Luiz Araújo também tem grande chance de estar, mas o Plata e o Samuel Lino, eu não tenho a menor dúvida de que eles estarão. Então, esse time que você botou aqui, eu acho legal, eu acho bom. Eu gosto também do Royal. Para mim, também, o lateral seria o Royal. Esse jogo contra o Internacional, primeiro, no Maracanã, pede um Flamengo bem ofensivo. Embora o Varela seja um bom jogador, já para mim superou aquela fama imediata dele, que ele era muito ruim, ele não é muito ruim. Mas o Royal é muito mais ofensivo do que o Plata. Então, até não me espantarei, por exemplo, se o Plata jogar esse primeiro jogo e no jogo contra o Internacional, pelo Brasileiro, jogar o Varela. Mas eu gosto desse time que você botou. Rossi, Royal, Pereira, Ortiz, Alexandre, Alan, Jorginho e Saul ou Carrascal. Carrascal, repito, acho muito difícil que já estreie de titular. A primeira vez que vai botar a camisa do Flamengo. O Saul é uma opção que eu gosto, mas que eu não acredito que vai barrar o Prata. Então, na minha opinião, o time que você está escalando talvez fosse até o que eu escalasse. Eu gosto muito. Mas eu acho que aqui Saul e Carrascal darão lugar ao Plata. Atenção, nação rubro-negra. O Campeonato Brasileiro 2025 está pegando fogo e o Flamengo está em uma disputa intensa pela taça. Com o primeiro turno chegando ao fim, as chances de título do Mengão estão altas, com 38% de probabilidade de ser campeão. Mas não é só o Flamengo que está na briga, não. O Palmeiras vem logo atrás com 30% de chances e o Cruzeiro, com 23%, também se estabeleceu como um forte perseguidor. O Brasileirão está mais emocionante do que nunca, e você vai saber agora como os times estão se preparando para esse final de temporada. O Flamengo e o Palmeiras continuam dominando o Campeonato Brasileiro e são os favoritos ao título desde 2018. O Mengão tem 38,34% de chances de levantar a taça, e o Verdão está logo atrás com 30,37%. A disputa está acirrada. O Flamengo já tem 37 pontos, enquanto o Palmeiras tem 40 pontos, mas a grande vantagem do Flamengo é que o time ainda tem um jogo a disputar no primeiro turno, enquanto o Palmeiras tem 2. Isso pode ser um ponto-chave para o Mengão abrir a vantagem na liderança e se aproximar ainda mais do título. E o Cruzeiro? O time mineiro está com 22,87% de chances de título, e não podemos descartar a raposa dessa disputa. O Cruzeiro tem 37 pontos, mas já jogou seus 19 primeiros jogos e tem 2 derrotas em casa para Ceará e Santos. Apesar disso, o time de Pesolano já derrotou os 2 grandes rivais, Flamengo e Palmeiras, no Mineirão e agora precisa repetir esses feitos no retorno, mas fora de casa. A Raposa vai pressionar até o fim e promete fazer de tudo para complicar a vida do Mengão e do Verdão na reta final do campeonato. E o Botafogo? Não podemos esquecer do atual campeão brasileiro, que ainda tem 3,89% de chances de título. Com 2 jogos a menos no primeiro turno, o time de Luiz Castro ainda tem a chance de se recuperar, mas precisa ajustar sua performance e evitar erros na segunda metade da competição. O Botafogo tem reforço chegando e vai fazer o possível para subir na tabela, começando já na próxima rodada, quando enfrenta o Palmeiras em casa. Uma vitória pode colocar o alvinegro na briga pelo G4. O Flamengo tem muito trabalho pela frente no segundo turno. O primeiro jogo importante será contra o Internacional, no Maracanã, pelas oitavas de final da Libertadores, na próxima quarta-feira, 13 de agosto. Esse jogo será decisivo para o Mengão seguir forte na competição continental e, ao mesmo tempo, manter foco total no Brasileirão. A equipe precisa se manter consistente, sem ceder pontos bobos, porque a disputa está cada vez mais acirrada. Se o Flamengo continuar na pegada certa, a vitória será certa. E aí, torcedor rubro-negro, como está se preparando para o restante do campeonato? O Flamengo tem 38% de chances de conquistar o título brasileiro, e a nação rubro-negra vai estar presente em cada vitória. Vamos mostrar a força do Mengão e seguir forte rumo ao título. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos para ficar por dentro de todas as atualizações do Flamengo. Vamos juntos!